Nós já lemos o texto que nós vamos expor nesta noite. Evangelho de João, capítulo 20, do versículo 19 ao 23. Mantenha a sua Bíblia aberta para o entendimento e a exposição da eterna palavra. Naquele dia, naquela tarde, sendo o primeiro dia da semana, tudo trancado, os discípulos encontravam-se extremamente temerosos, com medos dos judeus. Jesus entra, põe-se no meio deles e diz: Pai seja convosco. E dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado que fora transpassado pela lança. E os discípulos se alegraram ao verem o Senhor. E ele novamente, Jesus vai dizer: Pai seja convosco. E assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Dizendo isto, soprou sobre eles e disse: Receba o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. E aqueles que não perdoardes, ser-lhe-ão negado. Meus amados irmãos, é fato, quando nós olhamos as Escrituras, especialmente o Novo Testamento, ele tem 27 livros. Destes 27 livros, 4 são os evangelhos, que falam a respeito da vida de Jesus. Nós encontramos 21 cartas gerais. Essas cartas explicam o significado de Jesus para a vida da sua igreja, do seu povo. Existe um livro que conta a história da igreja primitiva e um livro que fala a respeito das profecias, que é o livro de Apocalipse. E tendo tudo isso em mente, todos esses 27 livros, eles tratam de Jesus como alguém vivo. Não alguma coisa, não algo, mas alguém vivo, ressurreto dentre os mortos, a realidade central, a viva esperança de todos aqueles que esperam no Senhor. Sendo isto, nós temos a evidência clara, pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele mesmo é o Deus homem. Ele é o Deus homem. E tendo isso em mente, essa perspectiva, e quando nós olhamos esta palavra que o Senhor nos dá, nós queremos meditar nela o Cristo ressurreto, a sua paz, o seu poder e o propósito que Ele nos dá para as nossas vidas. Se você está vivendo sem propósito, então você não entendeu ainda quem é Cristo Jesus. Se você não tem o poder, você ainda não recebeu o Espírito Santo. E se você é alguém que não tem paz, que vive infortunando a vida e ou importunando todo mundo, um desafortunado, é porque você ainda também não recebeu a paz. E a minha oração é que você tenha esta verdadeira paz, receba este poder e tenha um propósito real para viver. Porque não existe nada pior do que alguém viver sem um propósito real de vida. Não existe nada pior, dentro da perspectiva humana, é alguém que não tem propósito de vida. Quando nós olhamos esse texto, quando nos diz que naquele primeiro dia da semana, estando os discípulos exatamente com portas fechadas, com temor por algo que poderia acontecer com eles, nos diz exatamente que Jesus aparece no meio deles. Existem 3 fatos importantíssimos aqui relacionados sobre Jesus e cada um de nós. Sobre como isso vai acontecer.
E é isso que eu quero nesta noite, neste domingo de Páscoa, da ressurreição, lembrar exatamente que esse Cristo ressuscitou dentre os mortos e trazer em nós essa esperança e esse propósito dele para as nossas vidas. Agora, olha o que nos diz o texto. Ele aparece a 10 dos 11 discípulos. Tomé não está lá. Tomé não se faz presente. Mas ele aparece exatamente a esse grupo de discípulos. Todos eles estavam ali pensando, tirando alguma coisa na sua cabeça, imaginando algo, o que vai acontecer aqui. E nos diz que as portas estavam trancadas. A descrição deixa claro, no cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancada as portas. As portas estavam fechadas, Jesus não precisou bater na porta, Jesus não precisou gritar do lado de fora, simplesmente ele entra e mostra-lhe ao lado e as mãos furadas. E logo quando eles olham aquilo ali, em Lucas capítulo 24, versículo 39, ele manda eles tocarem. Toca aqui, pode tocar, veja vocês mesmos. Portanto, ele está dizendo, eu ressuscitei em um corpo físico. Não é um corpo, não é um fantasma. É um Cristo vivo. Um Cristo ressurreto. Um Cristo de corpo presente ali. O que isso significa? Que Jesus, como sendo o Senhor de todo o universo, ele pode estar aonde ninguém pode estar. Isso nos chama atenção, meus irmãos, exatamente para essa perspectiva que significa para mim e para você que Jesus pode estar aonde ninguém vai estar na sua vida, onde o seu marido não vai estar, onde sua esposa não vai estar, aonde o conselheiro não vai estar, aonde um psicólogo, terapeuta não vai estar, aonde o pastor não vai estar, aonde o médico não pode resolver. Mas o Senhor Jesus Cristo está lá, presente todos os instantes. Ele se faz presente, exatamente isso que ele está mostrando para os discípulos, que não existe nada, não existe barreira, não existe impossibilidade que ele não esteja presente. Ele está presente em todos os lugares, a qualquer hora e a qualquer momento. A sua personalidade, a sua pessoa, nos leva exatamente a isso. A ressurreição de Cristo o capacita a fazer aquilo que nenhum homem pode fazer. Ele está vivo, o Deus-homem, não é o homem-Deus. Não existe homem-Deus. Homem-Deus é heresia. Homem-Deus é um princípio equivocado. Nenhum homem se tornou Deus, mas Deus se fez homem. Talvez algum pastor, mas é só uma questão completamente clara que nós devemos entender. Ele é Deus homem. Não é homem Deus. Ele era Deus que se encarnou em homem, morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou. Homem nenhum tem capacidade, condição nenhuma, e nunca vai ter, de se igualar a uma fagulha de quem é Cristo Jesus. Ele, Deus, se fez homem, e não um homem que se fez Deus. E é por isso que nós devemos entender, apesar de ser algo complexo, mas entender que esse Cristo, ele é capaz de curar as mais dores do coração humano. Segunda verdade que nos chama para mim e para você atenção, é que eles não só estavam em casas com as portas trancadas, mas o medo terrível estava no coração deles. O temor era muito grande. Eles já receberam a notícia de Madalena. Ele ressuscitou, mas parece que o coração deles ainda continuava o quê? Temerosos. As mulheres já anunciaram, nós encontramos com o mestre. Nós vimos ele. Mas o coração deles continuavam com medo.
Por isso diz que as portas da casa estavam todas trancadas. Trancaram todas as portas. Por quê? O líder deles acabou de ser crucificado. Mas chegou a notícia que ressuscitou, mas não deram credibilidade. Não creram. O medo que César, que como Cristo seria um oponente a César e poderia achar que todos os seguidores de Cristo deveriam ser exterminados, levou exatamente eles a viver nessa perspectiva do medo. E é compreensível a parte deles. Talvez eu e você estivéssemos lá, nós seríamos diferentes. Às vezes nós queremos dizer, não, mas eu seria diferente. Não, não seríamos. Nós viveríamos na mesma perspectiva de temor e medo. E é por isso que Cristo vem para dissipar, arrancar o medo, o temor. E é isso que ele faz. Jesus vem ali e manifesta diante dele como um Cristo ressurreto, vivo, corpo com as marcas das cicatrizes que levou, ainda cicatrizando o seu corpo, porque dava para perceber, e o medo que pairava sobre ele, muitas vezes paira sobre as nossas vidas. Se nós fôssemos listar aqui os nossos medos, quantos nós não poderíamos dizer? Alguns poderiam dizer, nós temos medo que a igreja não prospere. Nós temos medo que os nossos filhos fraquejem na fé. Eu posso ter medo exatamente de eu também estar caminhando bem, mas do meio para o fim eu começar a deixar o fervor no meu coração. Eu tenho medo de que a minha fé venha enfraquecer. Eu posso temer exatamente ter uma perspectiva real no meu coração de que muitas das vezes, até como Sansão está caminhando bem, mas o fim ser trágico. E nós poderíamos enumerar tantos e tantos medos que podem pairar no coração do homem. Na minha vida, na sua vida. O temor faz parte da perspectiva do homem, porque muitas das vezes nossos olhos estão muito mais firmados no cataclisma, no fatalismo, no pessimismo. Os nossos olhos exatamente vivem dentro dessa perspectiva de que tudo será caótico no final. E eles estão exatamente aqui. E quando Jesus aparece ali, ele dissipa completamente. Ele traz ao coração deles uma outra perspectiva. Quando Cristo aparece de fato e real nas nossas vidas, nós podemos ter toda a certeza que o temor vai embora. O temor é dissipado, nós não precisamos temer, porque nós servimos ao Senhor, Criador do universo. Nós servimos aquele que fez todas as coisas, aquele que mandou seu Filho morrer pelos nossos pecados, aquele que conhece cada um de nós e chama cada um pelo seu nome. Aquele que sua mãe, o teu pai não te rejeitaram. Os seus pais não se preocuparam com você, mas ele se preocupa porque na sua mão está escrito a respeito de você. Então nós estamos falando desse Cristo, desse Deus tão glorioso, que podemos lançar sobre ele todos os nossos medos. Ah, mas meu pai, minha mãe me abandonou, mas o Senhor te acolheu. Ah, os meus parentes me rejeitaram, mas o Senhor te acolheu. Quantas das vezes nós podemos chamar este nome? Quantas das vezes nós podemos clamar a Ele e Ele virá em nosso socorro? Conforme Isaías capítulo 41, versículo 10. Olha o que nos diz. Isaías capítulo 1,
ou capítulo 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Você pode clamar a este Deus, você pode ter essa perspectiva e confiar nele, porque ele não vai te deixar de lado, ele te sustenta, ele te ajuda, ele te fortalece todos os dias. Terceira verdade que nós observamos aqui a respeito dos discípulos, e para nós, aí no versículo, voltando para o Evangelho de João, capítulo 20, no versículo 19, é que estando tudo trancado, o medo tomando conta dos discípulos, Jesus aparece no meio deles. No meio. Eu fico pensando o que eles poderiam estar conversando. Eu não estou afirmando nada, preste atenção. Eu não estou afirmando. Eu estou dizendo que eu fico imaginando as conversas que eles estavam tendo. Porque aquilo que não está na Bíblia não pode ser dito como verdade. Lembre disso. Ah, pastor assistiu um filme de Jesus. Mentira pura. Não tem nada filme de Jesus. É mentira. Coisa do diabo para enganar você. Não existe filme de Jesus. O que é de Jesus está na Bíblia. Pronto. Se está na Bíblia, está correto. Inventou coisa, não deve ser tido como verdade. Invenção da mente humana. Por isso que eu estou dizendo, eu leio e fico imaginando aquele diálogo entre eles. O diálogo entre eles, a conversa ali. Você tem ali 4 pescadores, você tem ali um assassino, você tem ali um coletor de impostos, e você tem outros ali que eram homens piedosos, como Filipe, como Natanael, entre outros. Você tem Pedro, Tiago, João, pescadores. Então, a conversa ali, olha, é melhor nós voltarmos para a nossa vida de pesca. Nós não temos mais propósito nenhum de vida, não existe mais perspectiva. Cristo morreu. Simão Zelotes está dizendo, vocês estão certos. Como foi os romanos, com a ajuda dos judeus que mataram Jesus, eu vou voltar a matar um monte de romanos. Onde eu encontrar um soldado romano, eu vou passar faca neles. Porque um zelote era isso. Se você não sabe o que é um zelote, o zelote era alguém com extremo zelo pelo judaísmo, e eles matavam os romanos por causa do zelo. Então eram assassinos, matadores mesmo. Mas não era de judeus, era de romanos. Ele encontrava um assassino, vamos matá-lo. Então Jesus chama exatamente gente desse lado para estar com ele. Então, possivelmente, aqui, isso é o que estou dizendo, não está na Bíblia. Eu vou voltar a matar romanos. Natanael, Filipe disse, olha, nós vamos voltar, continuar meditando e aguardando, então, esse Cristo. Então, a conversa poderiam ser diversas ali. A conversa poderiam exatamente estar transmitando. E por que nós dizemos isso? Porque aí, se você olhar em outro evangelista, você vai encontrar os discípulos aonde? Pescando. Depois daqui, vamos encontrar eles o quê? Pescando. Como se não tivesse nenhuma perspectiva daquilo que Cristo tinha dito para eles. E aí Cristo vai mandar eles lançar a rede novamente. Não estou dizendo que isso foi a conversa. Eu estou dizendo que o fato deles voltarem a pescar, isso está nas Escrituras. Eles voltaram e foram pescar. Parece que tudo aquilo que Cristo disse para eles não transformou o coração deles. Não mudou essa perspectiva dele, porque a perspectiva deles era exatamente esta. E parece que a
aparição de Cristo, desaparece novamente uns 8 dias e vai reaparecer, mas eles não estavam nessa perspectiva toda. Por isso que você vai encontrar lá no capítulo 21, eles voltando lá para pescar. Então, Jesus vem e fica no meio deles. Jesus vem no meio deles, naquela conversa toda, naquele diálogo todo, de gente incrédula, de gente que não estava crendo, de gente que tinha perdido a esperança, gente que não tinha mais perspectiva nenhuma, gente que estava ali brincando com a própria fé. E Cristo vem exatamente e se põe no meio deles. Ele não grita de longe, ele não atravessa a parede, mas ele aparece em carne e osso, e alma, o espírito, porque eles conseguem tocar, eles conseguem ver nas mãos, no lado, as cicatrizes, não cicatrizes ainda não. Eles conseguem ver ainda a carne cicatrizando, fechando ainda, porque não havia cicatrizado. Não havia cicatrizado ainda. Eles conseguem contemplar o furo nas mãos dele. E mostrando para eles exatamente, eu estou aqui. O que ele está dizendo é, eu e você podemos ter experiência real com um Cristo que é vivo. Com um Cristo que é real. Com um Cristo que rompe as barreiras, com um Cristo que se faz presente, que vem até nós, que vai direto às nossas necessidades, que está no meio das nossas vidas, dentro da nossa família, dentro do nosso lar. É esse Cristo que nós devemos ter essa perspectiva de um Cristo ressurreto, mas que se faz presente em nosso meio, que dissipa o temor, e que está em todos os lugares, independente onde venhamos estar. Esta é uma grande verdade. E há 3 presentes que ele manifesta para os seus discípulos aqui. 3 presentes que ele vai mostrar para eles tão claramente. Esse Cristo ressurreto dá a eles 3 presentes. Que presentes são esses? O que nós encontramos? Que dádivas são essas que ele dá? A primeira, a dádiva da paz. A segunda, a dádiva do poder. E o terceiro, a dádiva do propósito. O oposto de paz é conflito. Eles viviam exatamente dentro daquele conflito de temor. O oposto do poder é fraqueza. E ele vai dar o poder para eles. E o oposto de propósito é a falta de propósito, de perspectiva. E ele vai dar para eles exatamente isso. Vai dar paz, vai dar poder e vai dar um propósito. O primeiro que ele dá é paz. E quando nós olhamos esta paz, que ele vai descrever exatamente 2 vezes, no versículo 19 e no versículo 21, paz seja convosco. Disse-lhe Jesus outra vez, paz seja convosco. 2 vezes ele repete a perspectiva de que aqueles discípulos precisavam disseminar de uma vez por todas todos os conflitos que estavam vivendo dentro deles. Ele estava dizendo, olha, vocês não precisam mais viver, a iniciativa de dar paz é de Jesus e não das nossas ações. Você nunca, por suas ações, terá paz com ninguém. Com ninguém. A não ser que Cristo coloque dentro de nós o seu Espírito, nós sim, vamos sim, viver em paz. E vamos ter essa paz. E demonstrar esta paz para o mundo. Só dentro dessa perspectiva de Cristo Jesus. E ele vai dizer, deixo-vos a minha paz vos dou. Eu não só estou dando a vocês, mas vocês devem levar esta paz e dar esta paz ao mundo. Então, só quem pode dar a paz é Cristo Jesus. E que paz é esta?
nós podemos perceber, e o apóstolo Paulo ele descreve, a partir lá de Efésios capítulo 2, versículo 14 em diante, o apóstolo Paulo escreve 13 das 21 cartas que nós encontramos na Bíblia. E lá em Efésios capítulo 2, versículo 14 e 18, ele vai dizer que Jesus é a nossa paz e que ele reconciliou judeus e gentios, nos reconciliou com Deus por meio da cruz, quebrou a inimizade e manifestou sobre nós esta paz. Então ele descreve exatamente: esta paz foi conquistada por Cristo Jesus. E esta paz caminha onde nas nossas vidas? Pelo menos em 5. Onde está a paz na sua vida? Você tem paz? Você tem paz com Cristo? Você tem paz com Deus? Você tem paz com o mundo? Você tem paz com as pessoas? Você tem paz consigo mesmo? Essas são as 5 áreas que essa paz é demonstrada nas nossas vidas. A primeira paz, ele morreu para que eu e você pudéssemos ter paz. Note que no versículo 17, ele vai chamar os seus discípulos de irmãos. De irmãos. Não é de amigos, não é de escravos, mas é de irmãos. A primeira paz que Cristo nos dá é exatamente a paz de sermos recebidos como membros da família de Deus. Ele oferece a paz não como amigo, mas como irmão, não como um acusador, não como um juiz, mas como um ajudador das nossas vidas. Então, ele oferece essa paz para nós. Então, a primeira paz que nós temos é com o próprio Cristo, que ele faz. A segunda paz que nos mostra exatamente esta paz com Deus. O mundo não tem paz com Deus. As pessoas vivem em conflito contra Deus. As pessoas rejeitam a vontade de Deus. E o Senhor enviou Jesus Cristo exatamente para isso, para morrer pelos nossos pecados. E quando nós lemos lá em Isaías, no capítulo 53, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A paz que nós temos exatamente estava no castigo que Cristo levou, a reconciliação com Deus. Nós éramos inimigos de Deus, nós éramos hostis à vontade de Deus, nós não gostávamos do Senhor. E não adianta você achar que um dia você gostava, se não fosse Cristo que fizesse essa reconciliação, se não fosse Cristo que tivesse feito este caminho aberto, você continuaria odiando ao Senhor. Eu continuo sendo raivoso contra Deus. Mas Cristo veio, entra, nos reconcilia, faz a nossa paz com Deus, substitui e paga o preço, o castigo que nos era imposto, a morte eterna que nos era dada como herança, e nos faz herdeiros do seu próprio Pai. Nós somos reconciliados com o Senhor. E agora não existe mais racismo, não existe mais egocentrismo, classismo, sexismo, homens e mulheres, brancos ou negros, ricos ou pobres, tudo reconciliado em Cristo Jesus. Tudo vivendo dentro desta perspectiva, pois todos sois um em Cristo Jesus. Olha o que diz Gálatas capítulo 3, versículo 28. Não há judeu, não há grego, não há escravo, não há livre, nem há homem, nem mulher. Pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Agora nós encontramos a outra reconciliação. Nós temos paz agora com os outros.
Nós temos paz com o próximo. Deus reconcilia, Cristo nos reconciliou com Ele mesmo, nos deu a paz com Ele, nos deu a paz com Deus e nos dá a paz com o nosso próximo. Você odeia o seu próximo? Você vive em conflito com o seu próximo? Você vive em conflito com as pessoas? Se você tem o Espírito de Deus sobre a tua vida, este Espírito te dá garantia de viver em paz com todos os homens. Mas se você vive em conflito com os outros, com as pessoas, sendo hostil, ou tentando fazer comparativos, ou achando que um é melhor do que o outro, você não entendeu nada do que é paz. E se você vê pessoas fazendo isso, essas pessoas nunca experimentaram a paz real. Nunca tiveram experiência de paz inundando seus corações, porque o Senhor une e não divide. O Senhor edifica a sua igreja, o Senhor traz paz, alimenta. O Senhor nos faz amar uns aos outros e não odiar uns aos outros. Então, em Cristo Jesus, nós temos paz com os outros. Em Cristo Jesus, nós temos paz com a nossa própria alma. O que eu quero dizer com isso? Preste atenção no que eu vou falar agora. Tem muita gente, muitas pessoas se martirizando, não se perdoando, não tendo paz consigo mesmo. Exatamente porque não entendeu que Cristo já perdoou ele. E não só o perdoou, mas deu uma nova perspectiva de vida. Tem muita gente vivendo dentro das nossas igrejas, exatamente sem essa perspectiva de estar em paz consigo mesmo, carrega no seu coração um fardo do pecado do passado, carrega uma perspectiva terrível, algo que não é mais desejável, mas ele carrega exatamente sendo cruel consigo mesmo. E dizer, nossa, mas eu fiz isso no passado, como é que pode? Eu quero te dizer que Cristo apagou os seus pecados, Ele pagou o preço, quando Ele disse está consumado, Ele está dizendo exatamente isso, não existe mais dívida, os seus pecados foram perdoados, você tem nova perspectiva de vida, você agora é uma nova pessoa, Ele cancelou, Ele rasgou. Ele vai descrever isso lá em Colossenses, tendo cancelado o escrito de dívida, de ordenância, que era contra nós, encravando na cruz e despojando de todo principado e potestade. Então você precisa entender isso e colocar no seu coração essa paz e reconciliar consigo mesmo. E trazer no seu coração essa perspectiva e não ficar remoendo isso e deixando com que essas dores atormentem a tua alma. Quantas pessoas estão doentes exatamente por isso? Porque elas permitem que o seu passado os paralise. Quantas pessoas estão exatamente vivendo a dor de remoer o passado? Liberte-se em nome de Jesus do seu passado. Você é uma pessoa rancorosa. Você é uma pessoa que guarda o seu passado ali, amarrado. Liberte-se disso. Ah, porque fizeram isso comigo. Meus irmãos, preste atenção. Ninguém guarda um registro dos erros. Somente os amargurados. Só gente amargurada guarda no seu coração um registro dos erros. E às vezes não é só lá no coração, não. Guarda dentro de objetos dentro de casa.
Escreve e fica ali rabiscando todos os dias, e às vezes nem rabisca todos os dias, mas deixa lá guardado, porque quando ele quer uma defesa, ele vai lá e encontra aquele rabisco, aquele papel, porque fulano fez isso por mim. Pelo amor de Deus, rapaz. Te apruma na vida. Ou você experimentou o novo de Deus, ou você não experimentou nada de Deus ainda. Porque aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então não pode viver amarrado no passado, liberte-se dele. Perdoe você mesmo, tome posse desse perdão, reconcilie-se com o Senhor e com você mesmo. Traga esta paz no seu coração. Liberte-se do seu passado. Aplique o perdão de Cristo. Mas às vezes eu lembro do passado. Não é para... Meus irmãos, quem lembra do passado é para sofrer. Quando nós era fanático por futebol, e a gente queria irritar o nosso oponente, a gente dizia o seguinte: quem vive de passado é o Flamengo. Quem vive de passado é Flamengo. Porque ganhamos. Ganhou, não ganhou mais nada, acabou. Passou 200 anos enganado. Quem vive de passado é isso. O título que ganhou ano passado não tem mais, serve para nada hoje. Quem vive de passado são times de futebol. Nós não vivemos de lembranças do passado. Nós vivemos de esperança do futuro. Não crie no seu coração essa perspectiva cruel do passado. Lembre-se disso. Quem vive do passado é time de futebol. Nós não vivemos do passado. Nós vivemos do presente. Daquilo que foi conquistado. Daquilo que Cristo nos dá. Da perspectiva que nós temos da eternidade. Não permita que verme lindo roube a alegria do seu futuro, lhe prendendo no passado e fazendo com que você não tenha esta paz. Quantas pessoas dizem exatamente isso? Eu não tenho. Eu não posso me perdoar por isso. Fuja disso. E o Senhor também nos reconcilia com o mundo, com a nova criação. Jesus morreu exatamente para fazer algo novo. Eu não tenho que olhar o mundo exatamente lançado em trevas, amaldiçoado, não. Eu olho para o mundo e vejo a justiça de Deus. Eu olho para o mundo e vejo pessoas que precisam ser reconciliadas com Deus. Eu olho para o mundo e tenho que ver pessoas que precisam da misericórdia de Deus. Eu não posso olhar para o mundo, olhar para as pessoas e olhar para elas e não ter piedade, não ter compaixão, não ter no meu coração amor por aquelas pessoas que estão perdidas. Eu preciso olhar para ela com essa perspectiva, porque foi para isso que Cristo nos deu essa paz, para olharmos para o mundo perdido e lançarmos sobre ele esta paz. Mas como é que você recebe esta paz? Nós recebemos esta paz exatamente quando nós cremos em Cristo Jesus. Quando arrependemos dos nossos pecados, quando não só pedimos a Ele que nos perdoe, mas falamos com Ele para que nos faça conforme a sua vontade. Ele é justificador. E nós somos justificados pela fé. Temos paz com Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. É isso que nós temos nas nossas vidas. É gratuito. E você pode receber. Se você ainda não experimentou esta paz, você pode ter esta paz. E não só dá paz, mas lhe dá o poder do seu Espírito. Olha o que nos diz o versículo de número 22. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo.
Deixa-me destacar o propósito deste versículo 21 e 22. Jesus diz que deixa a paz, e assim como ele deixa a paz, ele diz que também os envia. Daí o que é um propósito. Recebereis o poder do Espírito. Então, ou seja, quando recebe o poder, o Espírito, eles têm o quê? O poder. Jesus iria derramar o poder, conforme Atos capítulo 2, versículo 33, quando Pedro, no seu sermão, está dizendo assim: cumpriu-se em nós o derramar do Espírito. Cerca de 7 semanas depois, exatamente, depois da ressurreição dele, acontece isso. O Espírito Santo é derramado. Derramado para que a obra que o Senhor nos dá para podermos fazer aquilo que Ele quer. Ele nos deu o poder. Atos capítulo 1, versículo 8, ele vai dizer: mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E quando ele faz a ideia deste sopro, exatamente ele estava ensinando para os discípulos aquilo que eles iriam receber, o Espírito Santo. E este momento que eles recebem o Espírito, eles são compelidos a fazer e cumprir o que diz a segunda parte do versículo 8 de Atos 1. Para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como Judeia, Samaria, até os confins da terra. Ninguém recebe poder do Espírito Santo para ficar de braços cruzados, sentado na cadeira da igreja. Não. Ninguém recebe o poder do Espírito Santo para ficar dentro da igreja. O poder do Espírito Santo é a capacidade que o Senhor nos dá para testemunhar a respeito do seu nome para este mundo perdido. Recebereis o poder para testemunhar. E olha que ele vai dizer exatamente isso. Jesus volta e diz: não só dá paz, não só nos reconcilia, não só diz isso, mas assim, olha, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Nós já temos o poder, o Espírito Santo já habita em nós. Cristo veio e enviou e nos deu o seu Espírito. E esse poder do Espírito, desta pessoa, dentro de nós, nos dá um propósito de vida. Dentro de nós, ele nos traz um propósito real de vida. Você não é só salvo para ter paz, para ter poder, mas você precisa entender que existe um propósito muito maior para tudo isso. E qual é o propósito? Ele nos responde: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Eu estou enviando vocês para estender a minha paz, a minha luz, a minha verdade, a minha vida a todo mundo. É isso que ele está dizendo. Eu estou enviando vocês porque eu estendi a minha paz a vocês, e vocês devem pegar esta minha paz e estender a todo mundo, proclamando a respeito da vida que eu posso dar. O Pai me enviou e agora vocês são enviados. Vocês receberam, vocês têm essa capacidade. Eu dei a vocês o Espírito. O Espírito hoje habita em nós. O Espírito hoje nos dá esse poder, nos dá essa capacidade. E é Ele que faz a igreja prosperar na sua jornada. Uma igreja que entende o seu propósito, crentes que entendem o seu propósito, aquilo que ele tem chamado do Senhor, ele vai cumprir exatamente conforme a vontade do Senhor. Agora, o que mais intriga é o versículo 23. Mas intriga e não intriga. Ele diz o seguinte, e aí os romanistas, eles usam essa ideia aqui de que
o sacerdote, o pároco, ele tem o poder de perdoar pecados. Ele tem o poder de dizer quem vai ou quem não vai. Não é isso que Cristo está dizendo. Não existe, dentro da perspectiva, ainda que na ideia universalista, dentro do catolicismo, que ele diz, olha, vocês podem perdoar os pecados e vocês podem não perdoar os pecados. Não é isso que Cristo está dizendo. O que Cristo está dizendo, a boa maneira de nós entendermos a explicação de Jesus Cristo aqui é: se perdoarem os pecados, são-lhes perdoados. Se não perdoardes alguém, lhe será o quê? Negado o perdão. O que Cristo está dizendo para nós, meus irmãos, e a conclusão que nós temos que ter é exatamente esta. Exatamente esta. Quando eu e você pregamos este evangelho, pegamos a palavra do Senhor, preste atenção, não é a palavra sua. Quando você é usado por Deus para falar a palavra de Deus, esta palavra aqui, quando pela obra e pelo poder do Espírito Santo, você abre a boca e as pessoas vão ouvir este evangelho e vão crer neste evangelho, nós estamos oferecendo a ela o perdão. Não é você, mas é o Espírito Santo usando as nossas bocas para darmos o perdão a essas pessoas. E de igual modo, quando nós, pelo poder do Espírito Santo, nós estamos pregando a Cristo e as pessoas rejeitam a Cristo, o mesmo Espírito também que usou as nossas bocas está ali dizendo, vocês não receberão o perdão. Não é nós que vamos falar. Não é nós que temos este poder. É o Espírito Santo pregando a palavra de Deus através das nossas vidas que vai fazer isso. Por isso nós não sabemos que o Espírito Santo vai mover. E nós pregamos. O perdão não é você que retém, é o Espírito Santo. Não é o pároco que diz quem vai receber o perdão ou não. Não é a igreja que diz quem vai receber o perdão ou não. Mas se nós pregarmos na força do Espírito Santo, é Ele que vai fazer isso. Você quer um exemplo claro disso? Só para você entender, abra aí Atos dos Apóstolos. Capítulo 26. Quando nós falamos que é o Espírito Santo que vai fazer, preste atenção. Nós somos os vasos do Senhor. Recebemos este poder para anunciar. E devemos fazer isso com coragem, porque temos o poder, com paz no nosso coração, para trazer a paz ao coração das pessoas, para que possam receber o perdão do Senhor. Olha o que diz Atos capítulo 26. Nós temos aqui Paulo perante o rei Agripas, conduzido por Festo. E naquele momento, Paulo começa a falar exatamente a respeito de Deus, descrevendo a respeito de Moisés e da lei. No versículo 23 diz, olha, Cristo devia padecer, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciará a luz ao povo e aos gentios. E aí, neste momento, Festo interrompe, diz que Paulo está louco, que Paulo leu demais. E Paulo volta e responde para ele, ó, excelentíssimo Festo, eu não estou louco, pelo contrário. O que eu estou falando é de conhecimento claro, não estou falando nenhuma palavra louca, mas de bom senso, de verdade. Porque isto, o versículo de número 26, isto é do conhecimento do rei Agripas, a quem eu me dirijo,
com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Tudo o que eu estou falando é fato, foi visto, contemplado e não foi feito às escuras. E ele volta para o rei Agripa e diz: acreditas, ó rei Agripas, nos profetas? Bem sei que acreditas. E Paulo mesmo responde: e eu sei que tu acreditas, ó rei Agripas. E qual é a resposta do rei Agripas? Esta é a grande questão. Então Agripas se dirige a Paulo e diz: por pouco. Por pouquinho, Paulo, ó, foi por pouco que você não me persuades a me tornar um cristão. Foi, ó, por pouquinho, ó, coisa mínima, rapaz. Talvez você poderia ter dado algumas coisinhas a mais aí, você ia me transformar. E aí vem o cumprimento do que o Senhor Jesus disse, de João 20, versículo 23, o que Paulo responde para o rei. Paulo respondeu: assim Deus permitisse. Quem permitia era Deus, que é por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem, se tornasse tal como eu sou, exceto estas cadeias. O que Paulo está dizendo é: foi o próprio Deus que não permitiu isso. Foi o próprio Deus que não permitiu ao rei. Assim Deus permitisse, todos se transformariam em cristãos como eu. Se não foi, é porque você não terá o perdão dos pecados. Quando nós pregamos a verdade do Senhor, é este Espírito que transmite o perdão para o coração das pessoas. Eu e você devemos entender exatamente isso. Cabe a nós cumprirmos este propósito de anunciar a Cristo. E o Espírito Santo usará a cada um de nós através da nossa fala. Às vezes não é agradável. Às vezes não é agradável. Às vezes não é mel aos nossos ouvidos. Não é uma linda canção de um roxinol, de um curió aos nossos ouvidos. Às vezes é o grito estridente de um pássaro preto. Pá, que chega e estremece os nossos ouvidos. E muitas das vezes é como o latido de um cachorro. Por quê? Porque às vezes não é aquilo que nós queremos. Às vezes nós queremos algo tão doce, maravilhoso. As pessoas às vezes querem isso, mas nós não estamos chamados para adulterar esta palavra, para agradar a ninguém. Nós não somos chamados para adulterar esta palavra, para agradar o coração de gente impenitente, gente incrédula. Nós não somos chamados para isso. Nós não podemos ir contra a consciência nossa quando ela está alicerçada na palavra de Deus, para agradar os ouvidos dos insensíveis. Não podemos fazer isso. Mas se com coragem, crendo que o que nós falamos vem do Espírito, o Espírito trará o resultado para a glória dele. Que Deus possa nos abençoar, meus amados irmãos.